Será que agora é um bom momento de investir em criptomoedas ainda ou já subiu demais e o momento é de queda? Vou te mostrar nesse vídeo, se você ficar até o final, 5 motivos pelos quais eu creio que qualquer pessoa deveria investir em criptomoedas agora. Ressalto, muito importante, isso não é uma recomendação de investimento. Vou te mostrar fundamentos claros, base, e você vai tomar sua própria decisão com base em critérios que você vai ver aqui se acompanhar esse vídeo até o final. Muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, invisto em criptomoedas desde 2017. Eu vou te mostrar esses 5 motivos a partir de agora. Vinícius, quem é você para falar sobre criptomoedas? Você está entrando nessa trend? Você está entrando nessa hype, nessa moda sobre criptomoedas? Não, gente. Se você bem me conhece, se você me acompanha há mais tempo, você sabe que tudo que eu profiro, uma palavra, tudo que eu falo, eu tenho um fundamento muito claro, tenho provas. Geralmente tenho estudo de caso também para comprovar isso, só que por questão de tempo, eu só tenho meu estudo de caso nesse caso das criptomoedas, né? Mas você nunca vai me ver fazendo como algumas pessoas, e não quero julgar ninguém, infelizmente tem isso em todas as áreas, não é só na área dos investimentos, mas como algumas pessoas que escutam alguma coisa e saem falando. Eu sou aquela pessoa que, quietinho, eu treino, depois que eu tenho habilidade, aí eu divulgo, aí eu falo. Eu não comecei do além a falar sobre como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu peguei pessoas, as minhas cobaias, né, que eu chamo carinhosamente de cobaias, as primeiras pessoas, o protótipo do programa Investidor Sempre em Alta, mostrei para elas como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, deram resultado, depois esse resultado foi analisado e é aí que virou a metodologia. Então, com o processo das criptomoedas é a mesma coisa. Então, poxa, o Vinícius não é o cara que começou agora a pegar uma fração do seu dinheiro e alocar em criptomoedas. Isso é algo de 4 anos atrás, tá? Peguei inclusive aqui, eu estou mostrando na tela para você, tentei hoje entrar na primeira exchange. Se você não sabe o que é uma exchange, é o equivalente a uma corretora, mas para o mercado de criptomoedas, tá? Então, a primeira exchange que eu usei foi o mercado Bitcoin. E eu tentei entrar na minha conta no mercado Bitcoin, eu já não uso faz bastante tempo, e tem autenticação de 2 fatores. E como eu não tenho nenhum saldo lá, eu acabei esquecendo a minha autenticação, acabei trocando esse celular de 2017 para cá, desinstalei o aplicativo, é uma burocracia para conseguir entrar na conta, não consegui entrar na conta para pegar do extrato ali a data do meu primeiro investimento em criptomoedas. Mas eu encontrei um e-mail, tá? Encontrei um e-mail de confirmação do investimento hoje à tarde, tá? Então você pode ver nesse e-mail, até vou movimentar meu rosto aqui, ó, uma autorização de transferência de bitcoins, tá? Paguei os números ali, enfim, endereço de destino, quantidade, etc. Mais para minha proteção, tá? Mas você pode perceber aqui um e-mail de autorização de transferência. Eu estava jogando para minha wallet. Meu Deus, Vinícius, o que é isso? Já não sabia o que era exchange. Agora você está falando em wallet. Wallet é como se fosse uma carteira virtual. Pega minha carteira aqui, ó. Essa aqui é a minha carteira, tá? Só que é uma carteira virtual onde eu guardo. Eu posso ter uma carteira física, uma wallet, hard wallet, enfim. Mas basicamente o que estava acontecendo? Em 2017 eu estava fazendo uma transferência de bitcoins e nessa época, quanto que estava mais ou menos o preço do bitcoin? Ó, você pode perceber que aqui era dia 28 de dezembro, conforme está circulado aqui abaixo. Eu consegui pegar a cotação do dia 29 de dezembro. Eu juro que eu fiquei ali tentando pegar aqui nesse gráfico, só que não consegui pegar o dia 28. 28 e 29 é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, quando que foi o meu primeiro investimento? Foi depois que começou uma grande queda nas criptomoedas lá em 2017. Então eu aproveitei justamente para fazer minha primeira exposição, já que eu já vinha estudando há bastante tempo. E de lá para cá, você pode ver, ó, saiu de 42 mil reais e hoje está 344 mil reais. Então, eu não estou vindo aqui te mostrar algo que eu acho que funciona, que eu acho que dá certo, que eu ouvi falar por aí. Eu vou te falar hoje aqui sobre algo que eu vivo há 4 anos, no silêncio do treinamento, no silêncio do aprendizado, no silêncio da humildade, em que eu não peguei uma semana e comecei a falar por aí, não, no silêncio eu fui lapidando esse diamante e agora eu quero te mostrar esse diamante aqui para que você não precise lidar com o diamante bruto, tá bom? Só quero te mostrar essa procedência antes para você entender há quanto tempo eu venho lidando com isso. E um disclaimer importante aqui, tá? Uma nota importante no início da nossa live. Criptomoedas não substituem a aplicação do método investidor sempre em alta.
Não vamos comparar maçã com banana, tá? Por quê? Poxa, Vinícius, então agora você vai largar o método investidor sempre alto, acabou tudo, o teu novo projeto agora é esse novo curso, como investir em criptomoedas com segurança máxima? Não, gente, são coisas complementares. Nada vai abalar uma estrutura que funciona há décadas, com validação em todos os momentos da história, com altíssima previsibilidade. Não são as criptomoedas, um investimento sim, com muito mais risco, um investimento com muito menos histórico, um investimento que tem o quê? 13 anos, enquanto, por exemplo, uma das anti-ações, investimento em ouro, é um investimento que existe há mais de 5 mil anos. Então, trate como coisas complementares. Vinícius, você ainda aplica o método investidor sempre alto? É óbvio, uma pequena fração do meu dinheiro eu tenho alocado em criptomoedas e já deu um resultado bem interessante de 2017 para cá, e isso pode ser só o começo. Eu vou te mostrar 5 motivos que me fazem ter essa opinião, tá? Então, o que eu vou te mostrar aqui hoje é sobre criptomoedas. Foge do espectro do método investidor sempre alto, mas entenda que são coisas que elas não competem entre si, elas não são excludentes, elas são complementares. Bom, agora que eu já sei lucrar nas altas nas quedas da bolsa, ou não tive a oportunidade de entrar agora na última turma do programa Investidor Sempre em Alta, vou pegar e potencializar no que eu puder em uma outra parte, em um outro tipo de investimento que também vai me ajudar a chegar exatamente no lugar onde eu quero, tá bom? E sem mais delongas, eu só queria fazer esse disclaimer que é muito importante. Vou começar a te falar agora os 5 motivos pelos quais, na minha visão, faz sentido, vale a pena, não é uma recomendação de investimento, mas é a minha opinião, qualquer pessoa investir em criptomoedas agora. No final, eu vou te passar a informação mais importante para tomar a decisão. Então, se você ficar até o final, essa live não vai ser muito longa. Se você ficar até o final, você vai receber o ouro, tá bom? Embora tenha muita base, muita coisa aqui pela frente. Primeiro fator, primeiro motivo, pega papel e caneta e anota. Minha recomendação para você, tá? Fragilidade da economia mundial. Talvez você já tenha me ouvido falar, já tenha visto vídeos meus falando sobre como anda a economia mundial, mas eu quero enfatizar aqui, se você já ouviu, escuta de novo que isso vai criar raízes na tua cabeça, tá? Como que anda a nossa economia mundial? O Brasil tá ruim? Tá. A gente tá passando por problema na economia brasileira? Tá. Inflação tá super alta? Tá. Tá furando o teto de gasto? Tá. Taxa Selic está subindo muito mais do que esperado? Tá. Dólar continua subindo? Continua. Meu Deus. E parece, como o brasileiro, ele tem esse prazer de falar que o Brasil é uma droga, tem prazer de falar dos problemas do Brasil. Desculpa, gente, isso é uma cultura nossa, tá? A gente acha que é só o Brasil que tá na jeba, mas não é só o Brasil que tá na jeba, não é só o Brasil que tá na lama. Todos os países do mundo, eu não posso dizer todos, tá? Eu sou muito impecável com a palavra. Quase todos os países do mundo, só porque eu não tenho a certeza se são todos, estão em situações de maus lençóis. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, a inflação americana vem quase 3 vezes maior do que a meta deles. Então vamos pensar aqui no Brasil. A nossa meta é 3,75% ao ano. A inflação nos últimos 12 meses, nesse momento, está em 10,25% ao ano. Ok, a gente está quase 3 vezes acima da meta. Os Estados Unidos também. A meta lá é 2%, eles estão em 5,3% nos últimos 12 meses. O presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, do Fed, né? Federal Reserve, basicamente ele está assumindo que ele estava errado frente a um discurso que ele tinha desde o início de 2020. Ele dizia que a inflação que tinha vindo era temporária, era por causa da pandemia, e agora ele já está assumindo, ele já assumiu publicamente que é uma inflação persistente, que eles devem subir a taxa de juros por lá mais rápido. E eles subindo a taxa de juros por lá mais rápido, acontece a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. É um pé no freio da economia. Poxa, a taxa de juros está subindo pra caramba, significa que os empréstimos ficam mais caros, significa que as dívidas das empresas vai ficar mais caro, significa que fica mais caro o dinheiro em si. Pegar dinheiro. E isso tende a frear a economia, porque se está mais caro eu pegar crédito, se está mais caro eu pegar financiamento, isso faz com que a economia estacione. E há muitos anos, a economia americana vem crescendo sob um ritmo de anabolizante, que eu já vou te mostrar daqui a pouquinho agora. Mas, quando a gente olha para o Brasil, a gente está na lama. Os Estados Unidos está na lama também. A Alemanha, um país que não tinha uma inflação maior do que 4% ao ano desde 1993, agora rasgou esse patamar, esse limite. A economia mais forte da Europa está extremamente fragilizada. China está dando esse monte de estouro que está um pouco abafado agora, mas do setor imobiliário chinês, que é o principal setor lá da economia chinesa, um dos principais,
Já aconteceu aquele caso da Evergrande, fiz uma live sobre isso. Outras incorporadoras, foi noticiado, depois foi meio abafado isso, começaram a anunciar a possibilidade de calote, ou seja, não pagar suas dívidas. Então a gente vê que em tudo que é canto do planeta, todos os países estão com problemas na economia. E o mundo, ele está respirando por aparelhos desde a crise de 2008. Vinícius, já ouvi você falar sobre isso. Escuta de novo, você tem que entrar na tua cabeça, isso tem que estar muito claro. Até o momento atual, o problema era justamente o oposto que a gente está vivendo hoje. A economia mundial estava com a inflação super baixa. Inclusive nós, o Brasil, em 2020, estava com a inflação super baixa. Agora é o contrário. Agora a inflação está super alta. Só que o que está sustentando, olha só na minha tela agora, o que está sustentando todo esse crescimento das economias como um todo? Tanto os Estados Unidos como a Europa, como, por exemplo, o Japão, que já vem na lama faz muito tempo. Mas olha só, a Suíça tem a taxa de juros zerada ou próxima de zero desde a crise de 2008. O Japão é algo anterior ainda, desde lá de 2000, estouro da bolha das empresas de tecnologia. Depois voltou a subir a taxa de juros, depois caiu e agora está num patamar negativo. Estados Unidos, desde a crise de 2008, a taxa de juros está zerada. Depois, em 2016, você tentou subir um pouco da taxa de juros, não teve jeito. Antes mesmo de vir a pandemia, a taxa de juros já caiu. O que significa uma taxa de juros a nível zero? O que significa uma taxa de juros a um nível negativo, como está aqui, por exemplo, a Suíça, como, por exemplo, o caso do Japão? Suíça, 0,75% ao ano. Japão, menos 0,1%, Suíça, menos 0,75%, zona do euro 0, França 0, Alemanha 0, olha quantos países zerados. Basicamente, se você deixa o dinheiro investido em renda fixa, rende nada. Basicamente, se você tem uma taxa de juros negativa, se você deixa dinheiro no banco investido, o que acontece? O teu dinheiro decresce, diminui. Então, essa é uma tentativa desesperada dos países fazerem com que as pessoas sejam obrigadas a gastar, porque não vale a pena investir. Então as pessoas vão gastar e esse gasto, que é influenciado por causa dessa taxa de juros zerada ou negativa, faz com que o país continue crescendo de uma forma sobrenatural. Agora, quando a inflação está muito alta, Vinícius, o que é inflação? É o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia, tudo que a gente compra. Os preços estão subindo no mundo inteiro. Não é só aqui. A gasolina está muito cara aqui. Nos Estados Unidos está subindo igual está subindo no Brasil. E aí o que acontece? Aumenta o preço de tudo, o que os bancos centrais fazem para diminuir esse aumento dos preços e a população ficar mais tranquila, pagando mais barato ou menos caro pelas coisas? Eles têm que subir a taxa de juros. E aqui está o ponto crucial. A inflação está muito alta no mundo inteiro. Com os bancos centrais aumentando a taxa de juros, o que vai acontecer? As pessoas vão parar de comprar, vão parar de consumir e vão começar a investir. As pessoas parando de comprar, de consumir, faz com que a economia estacione. Faz com que o que precisava acontecer desde 2008 aconteça. Gere uma grande crise econômica. Que ela foi sufocada, ela foi de forma artificial ultrapassada. Imagina que tem um buraco ali, criaram uma ponte. Eles criaram uma ponte artificial para a gente passar por aquela crise e parece que a gente nunca mais vai voltar, mas depois tem um buraco muito maior. Então, se os países pelo mundo todo começarem a aumentar a taxa de juros, e os Estados Unidos já disse que vai começar a aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer? Isso pode travar a economia como um todo. Entende? Então, taxa de juros zero, taxa de juros negativa é sempre uma aberração, é sempre um sinal de anabolizante. O país está lá internado, respirando sobre aparelhos e o governo, o Banco Central, propriamente dito, está tentando estimular a economia a doses cavalares de anabolizante, de uma forma totalmente superficial, que uma hora ou outra vai vir um grande estouro e vai ter um grande problema na economia. Tá? A gente está vendo os Estados Unidos injetando 120 bilhões de dólares por mês, continua injetando. Se a gente for olhar, já mostrei para quem me acompanha aqui há mais tempo, quanto que os Estados Unidos já injetou na economia. Olha só, isso aqui é tudo dinheiro que foi injetado artificialmente na economia por meio de vários instrumentos financeiros. Tá? O que a gente vê? Até a crise de 2008, tinha uma injeção de menos de 1 trilhão. Quando chegou a crise de 2008, já pulou para 2 trilhões. De 2008 até 2016, 2015, por ali, final de 2014, já pulou para 4,4 milhões. E aí os Estados Unidos estava tentando se recuperar aqui, naquele mesmo período que aumentou a taxa de juros por lá, mas mesmo antes da pandemia acontecer, foi a partir de 2020, já a economia já não aguentou
manter o ritmo de crescimento sem estímulo, ou seja, sem injeção de dinheiro artificial na economia. Os Estados Unidos voltaram a injetar dinheiro na economia e com a pandemia o negócio saiu de 4 trilhões e foi para 7 trilhões. E aqui ó, a gente está vendo injeção de dinheiro artificial na economia. A gente já passa dos 8,5 trilhões de dólares injetados na economia americana, 8,5 trilhões de euros injetados na Europa. Então, basicamente, o que os países do mundo todo estão fazendo? Eles estão postergando uma crise econômica, estão postergando. E aí, cada vez que eles postergam, eles fazem isso mediante taxas de juros muito baixas, injeção de dinheiro na economia, e é por isso que a gente vê, por exemplo, as ações americanas nos últimos 12 anos subindo pra caramba, se valorizando pra caramba, e quem é superficial fica olhando assim, ó, caraca, as ações americanas são muito melhores que as ações brasileiras. Quando você pega e estica um pouco o histórico, você vê que as ações brasileiras sobem 2 vezes mais. É só porque tem essa injeção de dinheiro artificial. Só que quanto mais manobra, é que nem o salto, né? Quanto maior é o salto que eu vou usar na hora que eu cair, maior vai ser o meu tombo. Então tem muita gente que defende aquela ideia assim, ó. Bom, se você diversificar geograficamente os seus investimentos, se você investir em ações brasileiras, se você investir em ações americanas, se você investir em ações na Alemanha, se você investir, você vai estar seguro, tá tudo certo. Não adianta diversificação geográfica em um cenário de crise internacional. Não adianta. Vai cair, as ações vão cair em tudo que é canto. Vão cair em todo o país. E a gente tem justamente as anti-ações, quem aplica o método investidor sempre em alta, justamente para isso. Agora, a pergunta que fica é, Vinícius, por que você está falando isso? Porque as anti-ações elas vão te ajudar? Sim. As anti-ações vão te fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Sim. As anti-ações vão te ajudar a ter alta rentabilidade, independente se tiver um momento de alta ou de queda na bolsa? Sim. Agora, existem aquelas pessoas que aceitam o ótimo ou aquelas que querem buscar o extraordinário. E aqui entra uma outra esfera de investimento, que por causa dos outros 4 motivos, tende, na minha visão, a ter um olhar muito próximo e uma grande injeção de dinheiro no momento que estourar a próxima crise mundial. A gente está vendo, e os próximos motivos pelos quais eu acredito que qualquer pessoa deveria investir em criptomoedas agora, por exemplo, um deles é a regulação das criptomoedas pelos bancos centrais ao redor do mundo. O outro é surgimento de fundos de investimento em tudo que é canto do planeta e vários aqui no Brasil. Tem vários outros motivos que embasam essa minha visão. Mas o fato é que no momento do próximo boom, do próximo colapso internacional, algumas pessoas em alguns países, principalmente nos mais afetados, na minha visão, tendem a jogar um pouco do seu dinheiro para fora do dinheiro. Como assim? Tem uma frase que o Bruno Perini falou uma vez que me chamou muito a atenção. Que muitas vezes a gente tem medo do que pode acontecer no país e a gente quer tirar o nosso dinheiro do país. Só que quando a gente investe em criptomoedas, a gente está tirando o país do nosso dinheiro. A gente tem uma estrutura descentralizada que tem um nível maior de risco, sim, por causa desse motivo, mas eu tiro o país, ao invés de eu tirar o dinheiro do país, quando todos os países vão ser afetados, eu tiro o país do meu dinheiro. Eu invisto numa classe de ativo onde nenhum banco central, onde nenhum governo consegue colocar a mão. Justamente porque é descentralizado, porque ele é utilizado, ele é feito com base no blockchain, que é um sistema totalmente descentralizado, onde ninguém tem um controle específico, onde a rede controla, só que a rede não tem o poder de manipulação, de pegar e colocar a mão, como por exemplo o Collor colocou a mão na poupança aí 30 anos atrás. Entende? Então, na minha visão, por conta de todo esse contexto, essa fragilidade da economia internacional, faz sentido qualquer pessoa pegar e tirar uma fração, tirar o país de uma fração do teu dinheiro. Vinícius, você acha que o Brasil vai virar uma Venezuela? Não tem nada a ver o cenário do Brasil com a Argentina ou Venezuela. Já fiz um vídeo, uma análise profunda a respeito disso. Tem absolutamente nada a ver. Isso é marketing econômico com o objetivo de melhorar o país. Mas, na minha visão, tá? Mas, economicamente falando, tem absolutamente nada a ver. Agora, pensa numa coisa. Esse mercado de criptomoedas é muito pequeno. Qualquer direcionamento de dinheiro para esse mercado gera uma grande valorização. Então talvez você ter 1, 2, 3, 4, 5% do teu patrimônio nisso, pensa num cenário caótico, pensa num cenário que cai, que eu nem contemplo como possível, tá? Quero deixar isso bem claro. Um cenário caótico em que a economia do mundo inteiro é destruída e os investimentos somem. Se você tiver 2, 3% do teu dinheiro em criptomoedas e um cenário desse acontecer,
Um dinheiro que tiver sobressalente, que não está investido em lugar nenhum, todo vai ser direcionado para a única possibilidade existente, que são as criptomoedas. Isso vai se multiplicar por 10, 20, 50, 100 vezes. E basicamente, isso é antifragilidade. Você, ao invés de perder tudo que você tinha, ou a maior parte, uma pequena parte tem um poder de multiplicação gigantesco. E aquilo faz você, num cenário mais adverso possível, ter 2 ou 3 vezes mais dinheiro no final das contas. Entende? Então, nessa classe de ativo, na minha visão, faz sentido qualquer pessoa ter, em virtude dessa grande bolha que a gente está vendo ser criada e ser intensificada ao redor do mundo. Que num cenário de colapso total, você pode ainda se beneficiar. O que vem muito com a filosofia do método investidor sempre em alta, que é a gente se beneficiar tanto das altas quanto das quedas da bolsa, mas de uma maneira diferente, de uma maneira que sim apresenta mais risco, de uma maneira que sim tem que ter muito mais cuidado, de uma maneira que sim é menos convencional, tá? Mas esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, regulação pelos bancos centrais do mercado de criptoativos. Tem algo que muita gente não está vendo, tem algo que está passando desapercebido, as pessoas não estão enxergando. Deixa eu te mostrar aqui na tela agora. Olha só, vou te mostrar quatro telas para você ter noção da dimensão de seriedade que esse mercado está virando, da institucionalização desse mercado. Ó, o Congresso dos Estados Unidos discute 18 projetos de lei para a regulamentação das criptomoedas e do blockchain. O que é o blockchain, Vinícius? Blockchain, eu vou falar num português bem chulo para ficar bem simples de entender, porque o meu foco aqui não é ser técnico, é fazer você enxergar a dimensão da coisa. Blockchain nada mais é do que o sistema operacional do teu computador, tá? É o que está por trás de toda a tecnologia das criptomoedas, tá? Dos criptoativos, enfim. E basicamente, ó, Estados Unidos já está discutindo isso. Isso não é de hoje, isso é de 26 de agosto de 2021. 18 projetos de lei para regulamentação. Acabou aquela história de criptomoedas é um negócio do futuro. Criptomoedas é algo do presente, é algo que está na pauta política. É algo que não é mais encarado como já foi antigamente e se tinha o receio, porque era um mercado com muito pouco tempo, algo como, isso aí é brincadeira de nerd. Era o que o pessoal falava. Isso aí é uma brincadeirinha que daqui a pouco vai sumir. Não, já tem anos, já é um mercado que tem $1 trilhão. Só que $1 trilhão é muito pouco dinheiro frente a todo o dinheiro que existe no sistema financeiro, frente a todo o dinheiro que existe no mercado de capitais, tá? Outra manchete aqui agora, ó, El Salvador. Talvez você já tenha ouvido falar sobre El Salvador, mas basicamente eles aproveitaram, ó, isso aqui é 28 de outubro de 2021, eles aproveitaram e compraram mais 400 bitcoins e acumulam 1.120 unidades da criptomoeda como reserva de valor, tá? Vinícius, criptomoedas hoje, o Bitcoin é a principal representação das criptomoedas, serve como reserva de valor? Não, categoricamente não. Mas estou falando algo para o futuro, que talvez possa vir a ser uma reserva de valor. Como o dólar é hoje, como o ouro é hoje. Isso é validado? Não é validado. Quando for validado, o preço já vai estar muito mais alto. Se você entrar com uma parcela pequena do teu dinheiro antes, você pode surfar uma grande valorização de 10 vezes ou 100 vezes, uma multiplicação do teu capital em 100 vezes nas próximas décadas, tá? Não me pergunta o que vai ser semana que vem, mês que vem ou ano que vem. Não sei, não tenho a mínima ideia. Se você está com esse foco aqui, esquece, fecha a live, tá? Mas nas próximas décadas, esse negócio tem um potencial muito grande. E já tem países incorporando criptomoedas como reserva de valor. Por que não é uma reserva de valor ainda? Porque é muito volátil. Uma reserva de valor é aquele negócio que é menos volátil, aquele negócio que é mais forte, que é mais permanente, que não tem tanta essa oscilação. E as criptomoedas têm muita oscilação ainda. Mas é aquele negócio. Vou tirar, o país está tirando o mundo do seu dinheiro. Porque nem o mundo, nenhum canto do mundo controla isso. Entende? Então já existem países colocando como sua reserva algumas das criptomoedas. Brasil. O que a gente pode ver sobre o Brasil? Olha só. Presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, informou nesta quinta-feira, dia 30, tá? Agora das últimas semanas essa informação, durante a apresentação do relatório trimestral sobre inflação, tá? Então, ou seja, ele informou algo sobre criptomoedas dentro da agenda econômica, tá? Que a regulação das criptomoedas está no radar da autoridade monetária. O primeiro passo seria encaixá-las na categoria de investimento e depois transformá-las em meio de pagamento. O que é isso? O presidente do Banco Central está dizendo assim, ó, primeiro a gente vai regular em termos de investimento e depois como meio de pagamento. Ou seja, isso não vai ser aplicado só com investimento, vai fazer parte da transação dos brasileiros, talvez daqui a algum tempo. Agência Brasil, isso aqui é uma estatal, tá? Então a notícia vindo da Agência Brasil, que é uma estatal.
Brasil deverá ter moeda digital emitida pelo Banco Central. O que a gente está vendo mais do que a regulação pelos bancos centrais das criptomoedas, seja como investimento, seja como meio de pagamento? A gente está vendo, e eu nem coloquei aqui, tá? Mas várias empresas ao redor do mundo usando o sistema por trás, o blockchain, para as suas operações. A gente está vendo os países criando as suas próprias criptomoedas, as suas próprias moedas digitais. Isso aqui, olha só, não é de hoje, isso aqui é de 24 de maio de 2021. Então, o próprio Banco Central do Brasil quer criar a sua própria criptomoeda. Ou seja, pensa pela lógica, pensa primeiro pela ótica da visão política, da visão do governo. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é um sistema que funciona, porque eles vão usar o mesmo sistema por trás para criar a sua própria. Então, isso para de virar uma brincadeira de nerd, que é o que se falava antigamente, tá? Pô, isso aqui é uma brincadeira de nerd. Muita gente falava isso. E começa a ser algo que, poxa, esse negócio realmente funciona, porque funciona há 12 anos, nunca saiu do ar, nunca teve uma invasão de hacker, nunca aconteceu nada desse tipo, então esse negócio realmente funciona. E quanto mais tempo, efeito Lindy, quando mais tempo isso vai sendo validado, mais segurança dá que aquele negócio realmente funciona. Então, isso não é só o Brasil, tá? Coloquei aqui o Brasil só para você ver como a gente está em questão de país, do nosso país. Mas vários países pelo mundo estão criando, alguns já criaram a sua própria criptomoeda. Isso denota a confiabilidade das instituições, independente do quão confiáveis são as instituições. Mas a gente consegue ver que as instituições políticas, as empresas, todas confiam no sistema que está por trás. E quando que algo é validado como algo que tem futuro? Quando existe justamente a confiança das empresas, das instituições. Isso dá o aval, mesmo que inconscientemente, para que as pessoas aos poucos comecem a falar sobre criptomoedas. Quem falava sobre criptomoedas 4 anos atrás, quando eu citei isso a primeira vez, poxa, esse cara é maluco, esse cara é louco. Imagina quem falou lá em 2012, 2011. Agora está no cotidiano. Agora está saindo na manchete de uma estatal. Agora está no parlamento americano. Você consegue entender? Então, algo que era totalmente estranho e louco passa a ser rotineiro. Rotineiro, eu sei que não é algo rotineiro ainda, mas daqui a pouco vai ser. E quando for rotineiro, quanto que vai estar o preço desse negócio? Você percebe? Tem pequenos inputs hoje que a gente, rastreando assim, consegue ver em qualquer canto do mundo. Mas daqui a pouco isso vai virar cotidiano. E virando cotidiano, onde que vai estar o preço desse negócio? Esse é o segundo motivo, tá? A regulação por parte dos bancos centrais, criação de moedas estatais, de criptomoedas estatais, utilização, aceitação, institucionalização desse mercado que não tem nada de golpe ou pirâmide desde que você não entre num golpe, numa pirâmide, desde que você tenha conhecimento, que você vá além do superficial, como eu sempre falo em tudo na vida. Não basta você achar que você vai dar uma grande tacada e... Poxa, ouviu fulano dizendo lá que tem uma empresa. Gente, terceirizou o teu investimento, terceirizou o teu conhecimento, você é presa fácil. Se você não cuidar do teu dinheiro, vai ter muito malandro querendo pegar o teu dinheiro dizendo que vai cuidar para você. Então você tem que ter conhecimento, tá? Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, surgimento de fundos de investimento, ETFs, que são fundos de investimento negociados na bolsa, tá? Tem os fundos de investimento normais. Gente, faltou mostrar uma aqui para vocês. Espera aí. Aqui, ó. 3 anos após regulação, mercado brasileiro soma 21 fundos de criptomoedas e 2,7 bilhões de reais investidos. Conheça as opções, tá? 2,7 bilhões não é algo mais que está na casa do 1 milhão. Isso é aqui no Brasil. Inclusive, eu não encontrei a manchete, mas essas semanas eu vi, que tem mais gente que ingressou no universo das criptomoedas no Brasil em 2021 do que gente que ingressou na Bolsa de Valores. Por quê? Porque isso recém está começando. O universo da Bolsa é pequeno, é minúsculo. Menos de 2% dos brasileiros investem na Bolsa. Criptomoedas está aí na faixa de 3%. Gente, se isso virar um meio de pagamento oficial, isso vai multiplicar por 20 vezes. 20 vezes. Se eu considerar só o volume de negociação no Brasil, a gente vê um acréscimo de 20 vezes se isso realmente virar. Então, o potencial que isso tem no lado de valorização é muito grande. No lado de desvalorização é o quê? É 100%. Tudo pode virar zero, por isso que não pode investir muito dinheiro nisso. Então, você tem a chance de multiplicar por 20, ou seja, ter 2.000% de valorização, ou
você perder 100%. Será que não é algo assimétrico, que você tem muito mais potencial de ganho do que potencial de perda? Faz sentido, não faz? Tem potencial, mas sim, tem risco. Como que você minimiza o risco? Com conhecimento. Entendendo o que você está fazendo, entendendo as estruturas. Ao invés de investir direto na bolsa por meio dos ETFs, que você pode fazer isso sem problema nenhum, é um modo seguro também, você investe por conta própria, abre uma conta numa exchange, você tem a sua própria wallet com a sua chave privada que só você tem acesso, ninguém mais tem acesso, só você e aquelas pessoas que você quer que saibam disso. Então é algo totalmente fora do radar, algo que não está rastreado, algo que ninguém pode tomar por nenhum motivo, nenhum cenário de revolução. É um mercado totalmente diferente. Tem riscos a mais? Tem, porque você não tem para quem recorrer. Mas tem vantagens? Tem, justamente porque você não tem para quem recorrer. Porque aquilo é teu e acabou. Entende? Então vamos lá. Motivo número 1, fragilidade das economias mundiais. Motivo número 2, regulação, aceitação pelos bancos centrais, criação de criptomoedas pelos próprios bancos centrais. Motivo número 3, surgimento de fundos de investimento, que eu já te antecipei agora, 21 fundos de investimento, 2,7 bilhões, que é muito pouco dinheiro. Gente, 2,7 bilhões. Você sabe quanto que tem na poupança? Tem 1 trilhão. Tem 350, um pouco mais de 350 vezes mais dinheiro em poupança do que esse investimento de 2,7 em criptomoedas. Você percebe a distância? A gente está falando do Brasil, a gente não está falando do mundo. Quando você pega a dimensão do mundo, o negócio é muito maior. Então, surgimento de fundos de investimento, surgimento de ETFs, Exchange Traded Funds. O que são ETFs? Fundos de investimento também, mas negociados na Bolsa de Valores. Aqui tem outro ponto importante. Contratos futuros de criptomoedas na Bolsa, inclusive na Bolsa de Chicago, que é a maior bolsa de derivativos do mundo. Vinícius, o que é contrato futuro? O que é derivativo? Não é importante agora, confia em mim. O que eu quero te mostrar aqui? O investimento em criptomoedas, do mercado de criptomoedas, já rompeu as barreiras do mercado de criptomoedas. Já concentrou a sua atuação dentro de outro mercado, que é a Bolsa de Valores. Tamanha é a institucionalização que isso está tendo. Para um fundo de investimento em criptomoedas aparecer, tem que ter uma regulação, tem que ter uma aprovação do governo, de autarquias, tem que ter uma supervisão. Para isso estar na maior bolsa de valores e derivativos do mundo, que é a Bolsa de Chicago, tem que ter um nível altíssimo, reflexo disso, um nível altíssimo de confiança das pessoas. Porque como que funciona o processo decisório de todas as pessoas? Caraca, esse negócio está na Bolsa de Chicago, que é a maior bolsa de derivativos do mundo. Esse negócio não é pirâmide, esse negócio não é furada. Então, as pessoas começam a tratar isso como normal. E tratando como normal, as pessoas rompem as barreiras, baixam a guarda de achar que isso aqui, que criptomoedas é comprar o negocinho do meme lá que valorizou pra caramba no alto especulativo, que daqui a pouco vão descobrir que é golpe. Não é isso. Se você tá nessa infantilidade de querer achar meme, pelo amor de Deus, pega uma mamadeira e vai tomar mamar. Não estou falando disso, estou falando do investimento de uma forma responsável. Entende? E existem projetos aqui reais que já estão impactando as empresas e as economias como um todo. Tem essas besteiras, tem esses golpes, assim como tem golpe na Bolsa de Valores, assim como tem golpe em qualquer mercado. Vai surgir Telex Free, vai surgir um monte de pirâmide. Isso acontece. Quando você tem conhecimento, você não cai nessas furadas. Mas o que acontece? Deixa eu te mostrar aqui na tela agora. Olha só o que está acontecendo agora. A gente já tem 5 ETFs de criptomoedas. Por exemplo, o primeiro que surgiu foi o Hash 11, tá? Que foi da gestora Hashdex. Foi a primeira a lançar um ETF de criptoativos, tá? Que basicamente esse Hash 11, ele é composto, ele é diversificado. Ele não é um investimento somente em Bitcoin, que é a principal criptomoeda. É em Bitcoin. Aqui ele vai mudando com o passar do tempo, mas são nessas criptomoedas que ele tem uma fração do seu investimento. Tem muito mais cadê o Bitcoin aqui? Tem muito mais no Bitcoin, mais de 60%, tá? Uns 30% no Ethereum. E aí tem uma fração, 1%, 0,5%, nessas outras criptomoedas que são as que eles têm uma forma específica, não quero entrar muito em detalhe aqui, nem complicar a explicação, uma forma específica de seleção desses criptoativos com base no seu histórico, nos seus projetos, enfim, tá? Mas tem essa primeira opção aqui que já foi lançado, o Hash 11, que é inclusive o mais famoso, o mais conhecido. Tem também o BIT11, que é um ETF que
ele é um investimento indireto em Bitcoin, especificamente em Bitcoin. Inclusive é um ETF verde, que foi criado com o propósito de neutralizar as emissões de carbono, que também é uma briga. Será que é um problema emissão de carbono para a mineração dos bitcoins? É uma discussão maluca, mas basicamente ele veio com essa missão verde um pouco diferente da maioria, também criado pela Hashdex, tá? Que é essa mesma gestora, uma empresa que cria fundos de investimento. E aí a QR Asset, que é uma outra gestora, criou o QBTC11, que é um outro ETF, também 100% Bitcoin. Criou também o ETF do Ethereum, QETH11, tá? E tem esse outro do Ethereum também, que aí não é da QR, é da Hashdex. E a gente tem essas 5 opções de ETFs, de fundos de investimento, para a gente, se quiser, investir por meio da própria Bolsa de Valores. Ou seja, isso já está tão difundido que já rompeu as barreiras do mercado de criptomoedas e já entrou na Bolsa de Valores esse tipo de investimento. Esse é o terceiro, que é o quê? Esse rompimento das barreiras. Terceiro motivo. Quarto motivo pelo qual, na minha visão, qualquer pessoa deveria investir em criptomoedas agora, o melhor é o quinto, já te digo, tá? Combate às facções. O que a gente vê, gente, é que no início acontecia e agora não acontece mais. A gente via, com o passar do tempo, uma certa displicência dos órgãos governamentais sobre esses acontecimentos. Por quê? É que nem quando começam os primeiros golpes. Os primeiros golpes de um telex frio, os primeiros golpes de uma nova pirâmide, os primeiros golpes de alguma coisa. Poucas pessoas caindo. Depois foi uma multidão de pessoas gananciosas, sem conhecimento, que começaram a querer ganhar dinheiro com criptomoedas, achando que iam ganhar 3% ao dia. Ganhe 1 a 3% ao dia com seu investimento. Não, esse negócio tem risco, tem potencial, mas tem risco também. Por isso você tem que entender o que está fazendo e investir uma parte, uma fração do seu dinheiro nisso. Mas o que a gente consegue perceber que está acontecendo agora, tá? Uma atuação muito grande no combate às facções, no combate ao crime. Olha só, deixa eu te mostrar. Página do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal combate a lavagem de dinheiro através das criptomoedas. Polícia Federal deflagra operação criptomoedas para investigar o envolvimento de hacker em fraudes eletrônicas. Agosto de 2021. O que mais que a gente vê? Combate a esquema de criptomoedas é realizado em 4 estados diferentes. Ou seja, o combate está muito forte. Câmara dos Deputados, percebe como isso está institucionalizado? Percebe como isso não é algo maluco do futuro, é algo do presente, da atualidade? Comissão aprova pena maior para lavagem de dinheiro com moedas virtuais. Olha só. Gente, pega a data, 27 de outubro. 27 de outubro. Estou te mostrando gatilhos de valorização aqui. Câmara realiza audiência pública para discutir o combate a pirâmides financeiras com criptomoedas. Quando a população, quando o mundo enxerga as instituições combatendo os únicos problemas que existem nesse mercado, basicamente isso dá mais confiabilidade para as pessoas irem lá investir. Basicamente dá confiabilidade de que, opa, esse negócio, está sendo limpo esse negócio. Lembra da Lava Jato, na época que existia? Infelizmente acabou. Mas o que a gente tinha? O que é a Operação Lava Jato? O que foi a Operação Lava Jato? Você consegue visualizar o termo. Está lavando. E basicamente o que está acontecendo aqui hoje é uma Operação Lava Jato de todos esses esquemas, tanto de pirâmide, tanto de golpe, tanto de lavagem de dinheiro. Tudo que é sujo está sumindo. E basicamente está sendo limpo. E aí você decide se você vai esperar chegar onde vai estar tudo limpinho, onde você não vai ver mais manchete, embora essas manchetes não impactem ninguém que sabe investir da forma certa, não vão fazer você fazer coisa errada, não tem nada a ver com isso. Mas você pode esperar o tempo passar para você correr o risco de não entrar numa pirâmide. Mas o que eu digo para você é nunca terceirize o seu investimento. É você que tem que tomar a decisão de fazer isso. É você que tem que aprender, tem que entender como as coisas funcionam, porque é o teu patrimônio, o teu futuro que está em jogo. Então, se você investir por conta própria, sabendo o que você está fazendo, basicamente o teu risco, não vou dizer que não tem risco, todo investimento tem risco, mas o teu risco vai lá para o chão. Então, você não precisa esperar estar tudo limpinho e não existirem mais facções que lidam com criptomoedas, com lavagem de dinheiro, com pirâmide, com golpe. É só você não ser a pessoa que vai ser enrolada. É só você ter conhecimento suficiente para isso. Percebe? Então, volto às instituições. Esse é um mercado que está institucionalizado. E um quinto motivo, e talvez o mais importante deles. Existem alguns indicadores para se analisar
na hora da gente tomar a decisão de comprar ou vender qualquer investimento. Isso serve para as ações, isso serve para os fundos imobiliários, isso serve para qualquer tipo de investimento. Toda decisão para ela ser clara, toda decisão para ela ser firme, para ela ser condizente, para ela fazer sentido, tem que ser tomada com base no quê? Em fundamentos claros. Ou seja, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter a capacidade de analisar algo para tomar a decisão de eu fazer ou não. E existe um dos indicadores aqui que a gente consegue enxergar na análise do comportamento dos preços das criptomoedas, que mostra, é um indicador que tem um track record, tem um histórico de acerto muito grande, que a gente consegue identificar que agora é um excelente momento de entrada no investimento nesse tipo de ativo. Deixa eu te mostrar. Ele se chama múltiplo de Mayer. Tá? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas basicamente é esse camarada aqui que a gente consegue enxergar. Ó, o que você consegue ver aqui? Ó? Em todos os momentos em que essa barrinha aqui, eu não vou explicar o que é, por que é, como que funciona, só quero te mostrar, tá? Em todos os momentos que essa barrinha aqui tá verde, significam momentos ótimos de entrada. Por quê? Depois de todos esses momentos vieram fortes multiplicações do preço. Vamos pegar alguns exemplos? Olha só. Aqui, ó, novembro de 2011, o Bitcoin estava $2 quando estava verdinho. E quando está no vermelho, significa uma hora em que tem muita euforia no mercado. Ele mede isso. Tem muito medo ou tem muita euforia. Ou seja, tem muito medo a hora de comprar, tem muita euforia a hora de vender. Então, aqui em 2011 a gente viu, ó, $2. Beleza. Quando chegou lá no patamar do vermelho, quanto que estava? $130. Ou seja, esse negócio multiplicou por 65 vezes. De um verde até um vermelho. Vamos pegar um outro momento? Sei lá, vamos pegar aqui, ó. 2015, o Bitcoin estava $235. Quando chegou no ponto vermelho, ele estava em 15 mil. Eu não sei nem multiplicar quantas vezes. Aqui, ó, e o amarelo, gente, é uma zona meio de congestão. Quanto maior for o dado amarelo, mais congestão é. Mas é uma zona assim, pode subir, pode cair, não tem muita direção, tá? Mas depois de toda a barra vermelha, a gente vê que tem fortes quedas, né? Tem fortes quedas. Ó, depois de toda a barra vermelha. Aqui parece uma quedinha pequena, mas é uma queda bem grande, tá? De 130 para 85, isso aqui vai dar uma queda de 40% aproximadamente no preço. E, enfim, a gente consegue ver esse indicador. E olha o indicador que a gente se encontra hoje. A gente está quase no verde, está um pouquinho acima do verde. Então, denota que é um excelente momento de entrada que existe mais medo do que euforia. Existe mais medo relacionado ao comportamento dos investidores de criptomoedas do que euforia porque o preço está alto demais. Então, esse é basicamente o quinto motivo pelo qual eu creio que faz total sentido qualquer pessoa com conhecimento, sabendo o que está fazendo, tomando sua própria decisão, não entendendo que o que eu estou falando aqui é recomendação de investimento, porque eu estou te dando a base, estou te mostrando exatamente como as coisas funcionam, ao invés de te recomendar alguma coisa, se exponham uma fração do seu dinheiro nesse mercado que tem muito potencial, embora tenha muito risco também. Então, só recapitulando aqui, motivo 1, fragilidade da economia mundial, por causa de todos os fatores que eu enumerei e te mostrei aqui na tela. Motivo 2, regulação pelos bancos centrais das criptomoedas como meio de pagamento, regulação como investimento, criação de criptomoedas pelos próprios bancos centrais, uma institucionalização geral. Terceiro motivo, surgimento de fundos de investimento, ETFs, contratos futuros de criptomoedas, atuação, presença na maior bolsa de valores americana de derivativos, do mundo, na verdade, é americana, mas também é a maior do mundo. Então, um mercado que extrapolou as suas barreiras do mercado de criptomoedas e entrou no mercado da Bolsa de Valores. Motivo 4, forte presença do Estado, dos governos no combate às facções, no combate à corrupção, no combate à lavagem de dinheiro, no combate a tudo que suja o mercado de criptomoedas. Tudo que faz as pessoas terem um pouco de nojo, um pouco de náusea, porque acha que é golpe quando na verdade não é. E quanto mais tem visão de que isso é golpe, isso é pirâmide, isso, maior é a oportunidade. Porque mais pessoas, com o passar do tempo, vão ver Banco Central autorizando o funcionamento como investimento, regulando as criptomoedas como meio de pagamento. E aí as pessoas viram a chave, se você vira a chave antes, querendo ou não, você entra antes, você compra antes, você tem uma valorização maior num cenário positivo. Quinto motivo,
Com base nesse indicador, esse é só um indicador no múltiplo de Mayer, você consegue perceber que é um excelente momento de entrada quando olha esse track record desse indicador, que ele realmente é bastante assertivo. Então, por esses 5 fatores, faz total sentido na minha cabeça qualquer pessoa investir em criptomoedas agora. Você vai tomar sua própria decisão, você vai implementar, porque você é responsável pelo seu dinheiro, você é responsável pelo seu futuro, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte agora, tá? Clica aqui embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim. Aproveita, já pega e compartilha ele com mais pessoas. Vamos ajudar cada vez mais pessoas a terem conhecimento de fato para não cair em furada, para não cair em golpes, como por exemplo o que aconteceu hoje no dia que eu gravo esse vídeo, onde o Squid Game, uma criptomoeda que foi criada com base em uma série do Netflix que está muito popular aí nas últimas semanas, avaliada em quase $1 bilhão, um golpe foi revelado no dia de hoje. E a criptomoeda, que parecia muito segura, parecia muito promissora, se desvalorizou 99,99%. As pessoas precisam de conhecimento. Então pegue e compartilha com mais pessoas, me ajuda a conseguir ajudar mais gente, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.